O franco francês, por séculos, foi mais do que uma simples moeda. Foi um símbolo da própria França. Sua história, uma saga emocionante de revolução, guerra e mudanças econômicas. Imagine segurar um franco. Você segura um pedaço da história. O franco serviu como moeda oficial da França de 1360 até 2002. Ele testemunhou a ascensão e queda de impérios. Viu avanços tecnológicos incríveis. O franco viveu tudo isso. É uma prova do espírito duradouro da França. Esta é a história do franco. A história do franco começa em 1360, durante um período tumultuado na França. A França estava no meio da Guerra dos 100 Anos, um conflito devastador que durou mais de um século. O rei João II precisava de fundos para financiar a guerra e manter a estabilidade do reino. Assim, nasceu o franco. Este primeiro franco era uma moeda de ouro, simbolizando riqueza e poder. Retratava o rei a cavalo, uma imagem de autoridade e liderança. O nome franco significava livre, refletindo a aspiração de liberdade e independência. Isso simbolizava a libertação da dívida, um alívio para muitos cidadãos. Também representava a soberania francesa, um símbolo de unidade nacional. O franco rapidamente ganhou aceitação entre comerciantes e cidadãos. Tornou-se um símbolo de orgulho nacional, celebrado em todo o país. O franco evoluiu com o tempo. Novas denominações surgiram e os materiais mudaram, refletindo as mudanças na sociedade. Mas seu propósito principal permaneceu. Facilitou o comércio e a troca de bens. Impulsionou o crescimento da França como nação, ajudando a moldar sua identidade econômica e cultural. A jornada do franco nem sempre foi tranquila. Ele resistiu a muitas tempestades. Guerras, revoluções e depressões econômicas deixaram sua marca. A Revolução Francesa trouxe a decimalização. O franco foi dividido em 100 centavos. Isso simplificou as transações financeiras. Também refletiu a mudança dos tempos. Os séculos XIX e XX trouxeram seus próprios desafios. Guerras mundiais e crises econômicas impactaram o valor do franco. Apesar dessas provações, ele sempre se recuperou. Essa resiliência solidificou seu lugar na história financeira. Seção 4. Moedas curiosas, curiosidades fascinantes sobre o franco. O franco tem sua cota de trivialidades interessantes. Desde a sua criação, ele desempenhou um papel crucial na economia francesa. Você sabia que a França já teve moedas quadradas? Essas moedas eram bastante únicas e diferentes das moedas redondas que conhecemos hoje. Essas moedas incomuns foram cunhadas no século XIII. Elas eram usadas em transações diárias e tinham um design muito distinto. Elas eram chamadas de carré long. Este nome se refere ao seu formato alongado e quadrado. Outro fato interessante, a icônica Torre Eiffel foi inicialmente financiada com títulos em francos. Isso mostra como o franco foi vital para grandes empreendimentos. Isso mostra o papel do franco em grandes projetos. Sem esses títulos, a construção da Torre Eiffel poderia ter sido impossível. Ajudou a moldar a paisagem da França. O franco não só financiou a Torre Eiffel, mas também muitos outros marcos históricos. Ao longo dos séculos, o franco apresentou vários designs. Cada design conta uma história única sobre a época em que foi cunhado. Esses designs frequentemente refletiam eventos atuais ou símbolos nacionais. Eles eram uma forma de capturar a essência da França em um pequeno pedaço de metal. Estudar esses designs é como fazer uma viagem visual pela história da França. Cada moeda é uma janela para o passado, revelando os valores e eventos de sua época. Seção 5. Adeus, franco. Abraçando a era do euro. Com o fim do século XX, um novo capítulo começou. A virada do milênio trouxe consigo uma transformação monumental para a Europa. A União Europeia buscava maior unidade econômica, promovendo a integração entre seus membros. Isso levou à criação do euro, uma moeda única para facilitar o comércio e fortalecer a economia. Em 2002, o franco foi oficialmente substituído pelo euro. Os franceses começaram a usar a nova moeda em suas transações diárias. A transição para o euro foi um evento significativo, marcado por celebrações e desafios.
marcou o fim de uma era para o franco, que havia sido a moeda da França por mais de um século. No entanto, o legado do franco continua vivo, preservado em museus e coleções particulares. Moldou a paisagem econômica da França por séculos, influenciando a vida cotidiana e a cultura do país. Sua história continua a cativar numismáticos e historiadores que estudam sua evolução e impacto. O franco pode ter desaparecido das transações diárias, mas está longe de ser esquecido. Permanece um símbolo importante da história e identidade francesa, lembrando-nos de um passado rico e significativo.